Olá novamente. Agora nós vamos falar a respeito da formação do Império Romano, tá? Aí vocês têm um mapa apresentando para vocês toda a extensão que foi o Império Romano. Então, da época, foi o maior império, tá? Você inclui toda a parte avermelhada do mapa, mas, só pegar aqui o laser, mas a questão aqui do mar, mar Mediterrâneo, que eles chamavam de Mare Nostrum, tá? Que o significado é mar, o mar é nosso. Agora nós vamos ver como que foi formado esse império, tá? A formação do Império Romano, a República Romana e as suas conquistas. O Império Romano iniciou-se a sua formação durante o período da República, que foi o momento em que o Império ele vai expandir as suas fronteiras, né? Ele vai iniciar uma série de guerras contra outros povos e vai conquistando esses territórios, primeiro os territórios vizinhos e depois os tentáculos de Roma vai se estendendo para outras regiões, tá? Inclusive norte da África e Oriente Médio. O início das conquistas da República Romana foi contra os etruscos e sabinos. Então, as primeiras guerras que Roma vai passar para conquistar território vão ser contra os etruscos e contra os sabinos, tá? Ainda na Península Itálica. Depois que eles conquistaram os etruscos ao norte, os sabinos na parte central, aí eles vão atacar a parte ao sul, dominando ali os gregos do sul, e eles vão se interessar pelas ilhas, né, do mar Mediterrâneo, a grande ilha da Sicília, que aí vai gerar uma guerra entre Roma e Cartago, tá? Que eu já vou falar disso para vocês. Com toda a expansão de Roma, com todas as conquistas romanas, aumentou muito a produção agrícola de Roma. Não que lá nas terras de Roma a produção aumentou, não é isso. Significa que conforme Roma ia avançando, conquistando os outros territórios, era um dever dos territórios dominados enviar parte da sua produção alimentícia para Roma, como pagamento de imposto. Então, o número de alimentos que entrou em Roma passou a ser muito alto. A quantidade, por exemplo, no século I, a quantidade de trigo que chegou em Roma era tão alta, que o preço do trigo despencou. Tá? Mas isso aí é um dos fatores. E o número de escravos também passou a ser enorme. Eu já falei sobre isso para vocês. A quantidade de escravos em Roma passou a ser muito grande, o preço do escravo foi barateando e muitas pessoas, inclusive pessoas não tão ricas, conseguiam ter escravos em suas casas, tá? O comércio também ele foi muito ampliado, né? E os pequenos proprietários ficaram empobrecidos. Isso eu já falei para vocês. Os pequenos proprietários ficaram empobrecidos porque eles não tinham condições de competir com os patrícios, que já tinham grandes propriedades, mas com as conquistas eles adquiriram mais propriedades ainda, e com a mão de obra escrava que eles tinham em abundância, eles produziam muito mais. Então os pequenos proprietários não conseguiam vender os seus produtos mais barato, tá? E as pessoas davam prioridade para o produto dos grandes proprietários, que saía mais barato, mais em conta, e aí esses pequenos proprietários, não conseguindo vender os seus produtos, acabavam falindo, vendendo as suas pequenas propriedades e indo morar na cidade, tá? Passava a compor aí uma mão de obra barata na cidade, os pobres, né, da cidade. Aqui nós estamos vendo um mapa, aqui Roma, uma parte verde, né, conquistado, depois vocês vão ver a extensão. Roma avança na parte verde mais escura e depois toda essa parte rosa cai nas mãos de Roma, isso já no século IV a.C., tá? Aí Roma se interessou pela ilha da Sicília. Porém, gente, aqui no norte da África, existe uma cidade que foi fundada pelos fenícios, uma cidade-estado, que era Cartago. Essa cidade ela era extremamente poderosa. Ela dominava o mar Mediterrâneo em termos de comércio. Então ela tinha muita extensão de terra,
ela tinha dominado vários territórios, ela tinha um comércio muito amplo, muito dinâmico e assim um comércio muito rico, e ela dominava praticamente todo o mar Mediterrâneo com o seu comércio. E Cartago também vai se interessar pela ilha da Sicília, resultado do interesse das duas cidades que estão ficando poderosas, tá? Vai ser uma guerra entre elas, chamadas guerras médicas, que eu já vou falar sobre isso para vocês. Aí nós temos uma foto, uma imagem, né, mostrando o exército romano. As guerras púnicas, como eu falei para vocês. Por que a guerra entre Roma e Cartago é chamada de guerras púnicas? Porque os romanos chamavam os cartagineses de punis, tá? Foram 3 guerras ao todo. Dessas guerras, né, todas as 3 guerras, Roma venceu Cartago. Tá? Então, na primeira guerra, de 264 a 241 a.C., a motivação foi a disputa pela ilha da Sicília. Nesses anos aí que vocês estão vendo, pouco mais de 20 anos, né, 23 anos de luta, Roma acaba derrotando Cartago e conquistando a ilha da Sicília, e de contraponto ficou com Córcega e Sardenha. Vou voltar aqui no mapa para vocês poderem ver aqui, ó. Roma domina a Sicília, tá? Depois pega Córcega e Sardenha. Isso já durante a Primeira Guerra Púnica, tá? Na Segunda Guerra Púnica, que vai de 218 a 202 a.C., a motivação foi outra. Vou passar o mapa para vocês poderem ver. A motivação começa com um ataque cartaginês. Tá? O que vai acontecer? Cartago, ela é uma cidade aqui no litoral, tá? Tem interesse aqui pela ilha, Roma também. Teve a Primeira Guerra, Roma derrota Cartago e Sicília, Sardenha e Córcega passa a pertencer a Roma. Na Segunda Guerra, a coisa começa a partir daqui. Toda essa área verde que vocês estão vendo riscadinha pertencia a Cartago. E aí o que acontece? Aqui na região da Península Ibérica, onde hoje é a Espanha e Portugal, tá? O que acontece? O que acontecia? Essa região aqui era dominada por Cartago. Aí alguns grupos ali que estavam sob domínio de Cartago vão se rebelar contra Cartago. E nessa rebelião estourou uma guerra e Cartago enviou lá um general poderoso de Cartago, que era o general Aníbal, o Barca, tá? E ele vem com o seu exército para cá, tá? Luta aqui, derrota os rebeldes que estavam sob domínio de Cartago e pacifica a coisa toda aqui. E aí ele pensa o seguinte: bom, já estou aqui mesmo, por que eu não pego os romanos de surpresa? Porque a derrota deles para a Primeira Guerra Púnica ficou assim atravessada na garganta de Aníbal. E ele vem com o seu exército, tá? E avança o território, como vocês estão vendo aqui na setinha roxa. Tá? Ele vem avançando, passa aqui pela Gália, pelo norte, aqui pelas montanhas dos Pirineus, e ele vai, os Pirineus é aqui, tá? Que é os Alpes Suíços, passa pelos Alpes Suíços, e ele vem tentando pegar Roma de surpresa, tá? Só que, obviamente, tem várias cidades pelo caminho que vão entrar em confronto com Aníbal, e ele vai derrotando o pessoal, tá? Até que ele chega aproximadamente aqui, e ele acampa ali com o seu exército. Aí, enquanto isso, Roma está buscando estratégias para evitar um ataque de Aníbal à cidade de Roma, tá? Porque essa era a intenção dele, atacar a cidade e dominar Roma, acabando com Roma e conquistar tudo para Cartago. Aí Roma, o Senado reunido, né, juntamente à Assembleia, eles chegam a uma conclusão que era necessário enviar então um general de muita experiência de guerra, e eles enviam, depois de um acordo, eles enviam Cipião o Africano. Cipião o Africano, ele vem com seu exército e pega o Aníbal desprevenido aqui. Ele cria uma emboscada para o Aníbal, Aníbal começa a ser
derrotado, e o Aníbal então está vendo um massacre do seu exército e ele dá a ordem para eles recuar. Aí eles começam a recuar, é essa linha que vocês estão vendo aqui, ó, fininha, vermelhinha. Eles começam a recuar, só que conforme Aníbal vai recuando com o seu exército, vai fugindo, o Cipião africano vem com o exército romano atrás dele. E eles vão se confrontando até que chega aqui na Hispânia, né, na Península Ibérica, e aqui Aníbal Barca, ele é derrotado por Cipião africano. Aí toda essa extensão de terra aqui, ó, que vocês estão vendo, né, que na Península Ibérica, que os romanos chamavam de Hispânia, passa a pertencer a Roma, mais as Ilhas Baleares. Então tudo isso daqui agora está nas mãos de Roma. Essa foi a Segunda Guerra Púnica. E a terceira Guerra Púnica, ela vai do ano 150 até o ano 146 a.C., ela durou bem menos tempo, e foi uma guerra provocada pela própria cidade de Roma. Roma queria a derrota definitiva de Cartago. Então Roma investiu pesado na construção de navios de guerra. E muitos navios, uma esquadra inteira de navios de guerra, e eles vieram com esses navios e chegaram aqui. Cartago era uma cidade litorânea e começou os conflitos navais. Depois Roma passa a atacar diretamente a cidade de Cartago, bombardeando a cidade. Eles bombardeavam que nos navios tinha aquelas catapultas, Então eles começaram a bombardear a cidade, e enquanto havia um ataque naval, as tropas do exército romano veio invadindo o território do norte da África e pegando Cartago pelas costas, enquanto está a frota marítima de Roma aqui no litoral atacando. Diante desse ataque maciço, Cartago acaba derrotada, incendiada. Cartago foi destruída, e tudo que Cartago tinha de valor, de riqueza, foi tomada por Roma. E Roma, a partir de então, dominou toda a extensão territorial que pertencia a Cartago. Então, tudo que vocês estão vendo verde aqui no mapa, acrescentando o mar Mediterrâneo, passou a pertencer a Cartago. A Roma, A Grécia, por exemplo, nesse momento, ela apoiava Cartago. E depois que Cartago foi destruída, Roma se voltou contra os gregos e dominou a Grécia também. Aí, diante disso, o Império Romano começa a ser construído, ser formado. Aí vocês estão vendo o exército de Aníbal. Ele chegou a usar um exército de elefantes, que ele usava como tipo carro de tanque de guerra, Como era organizado o exército romano? Todas essas conquistas, gente, foi devido à maneira como os romanos organizaram o seu exército. Então, o exército romano ele era organizado por legião. Então, eles formavam as legiões, eram várias legiões, e as legiões funcionavam da seguinte forma: tinha o legionário e o centurião, e as centúrias. O legionário ele era um soldado que compunha a legião. Era uma média, esse número variou na história, Mas durante o Império mesmo, cada legião chegava a ter cerca de 6.000 homens em cada legião. E era cerca de 28 legiões que Roma possuía. A legião ela era formada também por várias centúrias. Então, além dos 6.000 homens lutando na legião como legionário, havia os centuriões, que formavam as centúrias, que formavam cerca de 80 a 100 legionários. Também variou esse número durante o período histórico, Então, começa com 80 homens, depois, mais para o final, durante o período do Império, eram 100 homens em cada centúria, bom? Então, a legião ela era formada também por várias centúrias, como eu falei para vocês. Cada legião tinha cerca de 60 centúrias, de legionários. Usava uma proteção torácica no peito,
o elmo, que era o capacete, o pilum, que era a lança que eles utilizavam, e uma espada curta e o escudo. Isso o legionário. O que lutava na centúria, o legionário da centúria, não usava a lança, por exemplo, e nem o escudo. Tá? Cada centúria era um agrupamento de 80 a 100 legionários, comandados por centurião. Por que eles tinham centúria e legião? Porque havia momentos em que uma rebelião menor requeria menos homens. Então, ao invés de enviar uma legião, eles enviavam a centúria. 1, 2, 3 centúrias, se necessário fosse. Tá? Usavam uma proteção torácica, o elmo, que é o capacete, as grevas. O que era a greva? É tipo a caneleira que o jogador de futebol usa, protegendo a canela. Era uma proteção de metal, né, com uma forração de couro, que servia para proteger o legionário na luta, né, para um golpe, por exemplo, dado na perna dele. Estado das greves, estado da curta, e não tinha escudo, tá? Aqui tem um erro aqui, gente. Tá? Depois eu arrumo para vocês. Bom, aqui é a formação, tá? Então cada agrupamento que vocês estão vendo aqui, ó, são as centúrias, tá bom? E o conjunto delas formava a legião. Aqui para vocês verem melhor, tá? O dardo aqui é a ponta da greva, não, desculpa, gente, vamos voltar lá, esqueci aqui o nome, do pilum, tá? É a ponta do pilum, que é a lança. Então aqui, ó, o elmo, né, que era o capacete, ele tinha essa proteção na lateral do rosto, né? E aqui essa aba também servia para golpes que vinham de cima, para proteger o pescoço dele e também o ombro, tá? Essa proteção torácica, né, que era de metal, embaixo eles usavam uma roupa de tecido branca, tipo de algodão, e essa outra vermelha por cima da branca, que era de lã, tá? Que servia também para evitar o atrito, né, da proteção torácica, que machucasse a pele. Aqui eles tinham a espada, tá, de ferro com cabo de osso. Essa espada era uma espada mais curta, tá, que eles chamavam de gládio. Tinha um punhal, tá? Essa proteção aqui, ó, isso não é um cinto, não é um enfeite, era uma proteção na cintura do cidadão, tá? E também uma proteção nas partes íntimas dele. Aqui o escudo que os legionários usavam. O legionário não usava a greva, tá? Que é essa proteção na canela, ele usava só a sandália, tá? E tinha na sola da sandália tinha pregos de ferro, tá? Para ele não escorregar durante a batalha. Para ser um legionário tinha algumas exigências, não era qualquer pessoa que podia ser. O cara ele tinha que alcançar uma média de 1,74 de altura, um mínimo, tá? Ele tinha que ser cidadão romano, podia não nascer em Roma, mas ele tinha que ter a cidadania romana. Ele tinha que ter uma boa aptidão física, ou seja, tinha que ser forte, aguentar os trancos, né? Ter condições de marchar durante 15 dias, às vezes marchando 2, 3 dias sem parar, e carregar cerca de 30 quilos em armamentos e mantimentos na hora da marcha. Isso, ele tinha que ter essa condição física, tá bom? Aqui é o centurião romano, que é o chefe, né, vamos dizer assim, o líder da centúria. Ele utilizava algo bem parecido, né, tinha essa proteção torácica, né, ele tinha a espada, ele tinha o punhal, ele tinha essa espécie de vara, ele usava a gleba, tá? Ele usava esse capacete. Então você estava lá no meio da turma, via um capacete desse, sabia que tratava-se do centurião, tá? E aqui é o legionário romano normal, que eu já tinha mostrado para vocês. Aqui, olha, é a formação da legião, tá?
Então aqui nós vamos ter a corte maior e aqui a explicação para vocês, ó. 8 legionários formavam um contubérnio. 10 contubérnios formavam uma centúria. Tá? Depois esse contubérnio passou para 10 legionários, tá? 2 centúrias formavam um manípulo. 3 manípulos formavam uma corte. Então, 3 manípulos são o quê? 2 centúrias. Um manípulo são 2 centúrias. Então, você pega aí 3 manípulos vezes 2, tá? Vai dar 6 centúrias, ou seja, cerca de 600 homens formava uma corte menor, tá? Que é a B. 3 manípulos na corte e 10 cortes formava a legião. E assim ia, tá, gente? Eles iam fazendo esse destacamento, como vocês estão vendo. E o posicionamento deles em campo de batalha era exatamente esse que vocês estão vendo. E tinha a C, que é a cavalaria, que ela dava proteção para as centúrias e a legião, e também atacava os flancos, né, que ficavam abertos do inimigo. Eles entravam arrebentando com tudo com os cavalos, tá? Utilizando os cavalos. Bom, gente, vamos parar por aqui. Fiquem com Deus, tá? Até quando Deus quiser.